Pessoal, em pauta hoje o auxílio acidente, benefício interessantíssimo oferecido pela Previdência Social àqueles que são vítimas de algum acidente de trabalho ou de qualquer natureza e que, após a consolidação das lesões, nós temos uma diminuição da capacidade laborativa. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais no vídeo de hoje, trazendo algumas informações extremamente importantes para você. Pessoal, o auxílio acidente é um benefício de cunho previdenciário, mas de natureza indenizatória, devido àquele segurado que tem a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de trabalho ou de qualquer natureza e que, através dessa consolidação das lesões, fica com uma redução na capacidade laborativa. Pessoal, é interessante também dizer que esse benefício dispensa cumprimento de carência mínima. Então, basta que esse requerente ele seja segurado da Previdência Social, mesmo que ele tenha acabado de se filiar, se ocorrer o acidente, ele vai ter direito ao auxílio acidente. Via de regra, pessoal, ele é um benefício consequência, ou seja, via de regra ele decorre do recebimento de um benefício de auxílio-doença. Após a finalização do recebimento desse benefício, implanta-se imediatamente o auxílio-acidente. Acontece que muitas vezes o segurado recebe o auxílio-doença, nas perícias de prorrogação o INSS considera esse segurado apto a retornar às suas atividades laborativas e mesmo com a consolidação das lesões que derem ensejo ao auxílio-doença e uma redução da capacidade laborativa, ele não concede o auxílio-acidente, erroneamente. Tá? Porque se a incapacidade ela é decorrente de uma lesão decorrente de acidente e foi concedido um auxílio-doença e houve a consolidação das lesões que resultaram nessa diminuição da capacidade laborativa, no dia seguinte, a cessação do auxílio-doença, o auxílio-acidente seria devido. E algo muito interessante para trazer para você, talvez o ponto mais importante desse vídeo seja esse, com relação à natureza dessa redução da capacidade laborativa. Precisa ser uma redução moderada, pelo menos? Precisa ser uma redução grave? Não, pessoal. O STJ, através do tema 416, tá, que ele decidiu lá em grau de representativo de controvérsia, ele decidiu que mesmo sendo mínima a lesão decorrente da consolidação desse acidente, ela pode dar ensejo sim à concessão desse benefício àquele que veio recebendo auxílio-doença ou não, tá? Porque o benefício de auxílio-acidente, ele não tem como requisito o recebimento prévio de auxílio-doença. Ele pode ser, inclusive, concedido de plano. É que, na maioria dos casos, a pessoa se incapacita totalmente inicialmente, sendo devido ao auxílio-doença, porque ela não consegue exercer qualquer atividade laborativa naquele período, e com o passar do tempo e a consolidação das lesões, ela retorna ao trabalho, mas com uma redução de capacidade que dá ensejo ao auxílio-acidente. Mas o mais importante é te dizer que essa lesão ela não precisa ser moderada ou grave. Dá uma olhadinha no tema 416 que eu citei anteriormente, olha só. O STJ diz que exige-se para a concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual deve-se ainda que mínima lesão. Então, pessoal, é muito importante nas ações que visam a concessão do auxílio-acidente se indagar ao perito se o requerente ele tem que imprimir um maior esforço se comparado ao homem médio. E esse maior esforço, mesmo que ele se dê em grau mínimo, tá? Se ele responder que sim, por mais que seja minimamente essa diferença,
com relação àquele que não detém aquela redução, o auxílio acidente será devido. Tá? Às vezes o perito ele não reconhece a existência de incapacidade. De fato, não precisa existir a incapacidade para a concessão do auxílio acidente. Precisa existir essa necessidade de um maior esforço se comparado ao homem médio para executar a mesma atividade. Por isso que para o auxílio acidente também é importante analisar a situação sob a ótica da atividade laboral habitual. Não dá para se desvencilhar disso. Com relação ao valor desse benefício, pessoal, só para não ficar dúvidas com relação a isso também, é devido 50% da média dos salários de contribuição vertidos por esse mesmo segurado após julho de 94, não se descartando qualquer contribuição, ou seja, 100% das contribuições realizadas após esse marco temporal que é julho de 1994. Atualmente quem dita a forma de cálculo do benefício de auxílio acidente é o artigo 104 da Lei 8.213, cumulado com 26 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo contribua para você a título informativo e também para fins de se valer desse benefício, pedindo para você compartilhar com o maior número de pessoas, que é uma informação muito importante e precisa chegar ao maior número de pessoas possível, convidando também a nos conhecer melhor. Estamos lá no ocadvogados.com.br, temos chat de dúvidas inclusive no nosso site, à sua disposição caso tenha remanescido alguma dúvida desse ou de outros assuntos. E também convidar você para nos conhecer nas nossas demais plataformas digitais. Estamos no Facebook, estamos no YouTube e Instagram como OC Advogados. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.